Bom dia, amigos. Graça e paz. Shalom Adonai. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Estou aqui mais uma vez para compartilhar uma porção da Escritura Sagrada que se encontra no livro de Lucas, capítulo 18, de 1 ao versículo 8. Quero compartilhar algumas coisas que o Espírito Santo me mostrou, me revelou, que eu ainda não tinha visto. E não tinha visto ainda ninguém pregar sobre esses pontos aqui. Mas vou falar, mostrar aquilo que eu consegui ver. Não apenas com os olhos físicos, mas com os olhos do Espírito, amém? Então vamos à leitura da Bíblia. É uma parábola pequena. São apenas 8 versículos. Vamos à leitura de hoje? Diz assim: a parábola do juiz ínico. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. 7. E Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que longânimo para com eles, ainda que tardio para com eles, ainda que os faça esperar? 8. Digo-vos que depressa lhes fará a justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então essa foi a nossa leitura de hoje. Lucas 18, de 1 ao versículo 8. Vamos à nossa palavra de hoje. Vamos à nossa reflexão, ao nosso sermão, como você quiser chamar, né? Vamos à palavra de Deus. Isso aqui é importante. Coloquei aqui um tema sobre o sermão. O tema é: como não desistir diante das adversidades da vida. Lucas 18, de 1 ao versículo 8. Como sempre, eu coloco uma introdução, uma preparação, a frase para entrar no assunto central. Não é isso? Então vamos lá. Parábola, do grego parábole, uma comparação, um paralelo, uma narração curta para ensinar uma verdade moral ou espiritual. Jesus deixou a parábola da viúva inoportuna e do juiz ínico para nos incentivar e ensinar a ser perseverante, isto é, incomodá-lo, não é? O dever de orar sempre sem esmorecer. Jesus estava ensinando a necessidade de estarmos continuamente em oração, porque a palavra fala orar sem cessar, para que a vontade de Deus se cumprisse em suas vidas, em nossas vidas. Lucas 18, verso 1. O dever de orar. Dever. O que é dever? Dever é ter a obrigação de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, tarefa, incumbência, não é? Conquistar, subjugar, submeter pela força, vencer, adquirir, de trabalho, alcançar, adquirir, granjear, né? Conquistar, né? Numa adversidade, uma desgraça, um infortúnio, né? Uma contrariedade. Qualidade ou caráter de adverso, contrário, desfavorável, inimigo, oposto, né? Que traz desgraça e felicidade. Hoje vamos falar como não desistir
diante das adversidades e conquistar a bênção de Deus. A palavra diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Vamos para o assunto central. 4 atitudes para conquistar a bênção. Vou falar apenas 4. É lógico que não existe só 4 atitudes para conquistar as bênçãos de Deus. Deus é ilimitado, Deus é infinito. Deus é imanente, Deus é transcendente. Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente. Deus é o Pai da eternidade. Antes que o dia existisse, eu sou, disse ele. Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus está acima de tudo e de todos. Ele disse, eu sou o Senhor do sábado. Jesus é tremendo, é tremendo, né? É verdade? Jesus é poderoso. Não perder a fé diante de um mundo corrompido. É o primeiro ponto, de 1 a 2. Corrupto, que sofreu corrupção, corrompido, errado, viciado, depravado, devasso, pervertido, igual a política nacional, igual a política brasileira, né? Igual a política estadual, igual a política nacional do Brasil e de outros países. Corrupto. Só tem sujeira, corrupção, né? É uma vergonha mundial e nacional. Dinheiro na mala, dinheiro na cueca. É dinheiro em tudo que é lugar, né? É uma vergonha, né? É uma vergonha, canja de molusco, literalmente falando. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Versículo 1 e 2. Essa viúva não perdeu a fé diante de um sistema corrupto. Ela permaneceu crendo que poderia receber justiça, mesmo diante de pessoas injustas, cruéis, entendeu? Pessoas infiéis, pessoas não confiáveis, pessoas que não têm o temor a Deus, pessoas que não respeitam o próximo. Não perder a fé diante de um mundo corrompido. Segundo ponto, não desistir diante de perdas importantes. Você já teve perdas importantes? Eu já perdi um irmão mais jovem que eu. Depois de uns 3 anos perdi o meu pai. E outras coisas mais. É importante que não perdi Jesus. Ou Jesus não me perdeu. Corrigindo. Perda, ato, efeito de perder. Privação de uma coisa que se possuía. Desaparecimento, extravio, dano, prejuízo, morte. Viúva é uma mulher quem morreu o marido. Para que uma perda mais importante que essa? Perder o marido, perder o esposo, perder a pessoa que ama. E que ainda não contraiu novas núpcias, não tornou a casar-se. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, não diz nem o nome dela, que ia ter com ele. Naquela época não tinha INSS, não tinha aposentadoria. Era uma viúva desamparada, carente, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário, né? Biblicamente, o nosso adversário é o diabo, é a terça parte dos anjos que caíram sobre a terra. Foram lançados fora por causa do orgulho, da rebeldia, da rebelião. Né? Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, nem contra as pessoas, contra principados, potestades, dominadores, príncipes das trevas que atuam nas regiões celestiais. Ela teve uma perda importante. Seu esposo, seu amor, seu companheiro, né? O seu mantenedor, uma grande perda para uma mulher. Mesmo assim, ela não desistiu de lutar por sua vitória. Não desista diante de perdas importantes. Quando Deus te tira uma coisa é porque Ele tem algo melhor para te dar. E nem tudo que você perdeu foi Deus que tirou. Tem gente que culpa Deus por tudo de ruim que aconteceu com sua vida. Deus não foi o culpado de nada disso, porque Ele tem a vontade
permissiva dele, tem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está em Romanos capítulo 12, versículo 2. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus ela é perfeita. Segundo ponto, não desista diante de perdas importantes. Você perdeu o carro, perdeu o terreno, perdeu tanta coisa. Mas quem sabe você não perdeu a saúde, não perdeu a fé, não perdeu a esperança, não perdeu a profissão, não perdeu sua habilidade, não perdeu seus conhecimentos. Quem sabe você perdeu algum amigo, mas Deus te dará um amigo muito melhor que esse. Quem sabe você perdeu um líder, mas Deus providenciará um pastor, um líder segundo o seu coração para te pastorear. Nunca fez nada por ti, absolutamente nada, além de te humilhar, te desprezar, te tratar como um cachorro, mas faça como aquela mulher humilde disse: sei, Senhor, que o Senhor não vai pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorros, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Quanta fé, quanta humildade. Jesus reconheceu a fé daquela mulher. Ó, mulher, grande é a tua fé. Te seja feito assim como creste. Desde aquela hora a filha dela ficou totalmente liberta, totalmente restaurada, curada. Terceiro, não desistir de buscar a justiça diante do adversário. Justiça, virtude que consiste em dar ou deixar a cada um o que por direito lhe pertence. Sempre tem alguém querendo levar vantagem, né? Principalmente no Brasil, com esse jeitinho brasileiro. Todo mundo quer levar vantagem. Eu vou levar o quê? Você vai me dar o quê? Eu vou ganhar o quê com isso? Conformidade com o direito, razão, fundada nas leis, jurisdição, alçada, tribunais, magistrados e todas as pessoas encarregadas de aplicar as leis, não é? Advogadas, juízas, não é? Ministras, generais, até mulher general tem, não é? Capitães, enfim, policiais, aí vai longe, né? Autoridade judicial, um real estado de graça, retidão da alma, que a graça vivifica, né? Inocente, primitiva, antes do pecado do primeiro homem, né? Autoridade judicial, faz-me justiça contra o meu adversário. Verso 3. Ela tinha um inimigo, ela tinha um adversário, e ela pede que lhe faça justiça. Como nós vemos, justiça é dar a cada um o que lhe pertence por direito, não é? Ser imparcial. Um dos símbolos da justiça é aquela mulher com aquela balança, para não pender nem para a direita nem para a esquerda. É o que Deus falou para Josué. Josué, não cesse de falar do livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que prospere e seja bem sucedido por onde quer que andares. Não tem desvio nem para a direita e nem para a esquerda. Então, justiça é um peso justo, uma balança justa. Deus abomina o peso injusto, diz lá em Provérbios. A balança enganosa Deus abomina. Tem que haver justiça, tem que ser um peso justo, equilibrado. Faze-me justiça contra o meu adversário, Lucas 18:3. Ela não desistiu diante do seu adversário, que ali prejudicava. O nosso adversário é o diabo. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, não estejais desapercebidos, embriagados, né? Desligados. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, aquele que se opõe, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele anda em redor, como se fosse um leão. Mas ele não é um leão, é apenas um cachorro vira-lata. Quando você bate o pé, ele mete o rabo entre as pernas e vaza. Por quê? Porque quem é o leão maior é Jesus Cristo, que está conosco, o leão da tribo de Judá. Quando ele dá um rugido, meu irmão, até o inferno se abala, até Satanás se estremece. A Bíblia diz que o demônio crê que chega a tremer. Parece que estão com Alzheimer,
Quando se fala no sangue de Jesus, quando se fala no nome de Jesus, eles tremem como se estivessem bêbados. Quarto ponto, não desistir diante do tempo de espera. Aprenda a esperar. Eclesiastes 3, tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para o casamento, há tempo para encontrar o emprego, há tempo para estudar, há tempo para construir aquela casa, há tempo para comprar aquele veículo, trocar aquele veículo, há tempo para prosperar, há tempo para comprar uma casa, um apartamento, há tempo para fazer uma viagem, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Esperar é ter esperança. É estar à espera, é contar com, é aguardar, é estar na expectativa, é obter, ter como certo ou muito provável, conseguir, confiar no auxílio ou proteção. Por algum tempo, o juiz, por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temam a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta me molesta, molestar é incomodar, sobretudo com pedidos insistentes. Ela insistiu. A Bíblia não diz quantos dias, quantos tempos, quantos meses, mas ela insistiu. É incomodar alguém. É incomodar com pedidos insistentes. É nunca desistir. É orar sem cessar. É Mateus 7,7. Pedir, dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Porque o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta se abre. Faze-lhe justiça. Dá-me o que é justo. Dá-me o que é direito. Né? Dá a cada um que lhe pertence por direito. Não é favor, não. É direito nosso. É nossa herança, como diz um cântico. Para que enfim não volte e me importune muito. Aqui, na verdade, ele quis se ver livre, né, da mulher, do incômodo da mulher. E Deus, que é nosso, que é amor, que é justiça, que é misericordioso, que é sua misericórdia de geração em geração. Ela soube esperar pacientemente até receber a resposta desejada. Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência em quem? No Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Para alguns Deus se inclina, para outros Deus apenas ouve, para outros Deus se levanta do trono, fica de pé, para ouvir, para receber. Uma coisa é quando nós nos identificamos com Deus, com Jesus. Eu amo Jesus, eu amo Jesus. Outra coisa é quando Deus se identifica conosco, com um homem, com uma mulher. Outra coisa é quando Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É quando Deus se identifica com uma pessoa. Deus quer se identificar com você. Seu nome é conhecido no céu. Eis que eu te tenho gravado na palma das minhas mãos. Ainda que a tua mãe, que te amamentou, se esquecesse de ti, todavia eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Quer dizer, toda vez que ele olhar para a palma da mão dele, teu nome está lá, para derramar graça, favor, unção, bênção, saúde, prosperidade, fé, esperança. Esse é o Deus que nós servimos, meu irmão. Nunca se viu e nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. 3 resultados da oração perseverante. Deus ouvirá as nossas orações. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever. Dever é aquele que deve ser feito, como já falei lá na introdução. Não deve deixar de ser feito. Tem que ser feito continuamente. De orar sempre, constantemente, nunca desfalecer. Desfalecer é desmaiar, é desanimar, é perder as forças, é dar a causa por perdida, por vencida, é desmaiar mesmo. É ter um piripaque, é aquela, entendeu? Que clamam a Ele de dia e de noite. Olha só, Salmo 1, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, que clamam a Ele de dia e de noite. Tem gente que quer
ser abençoado, mas não quer meditar na palavra de dia e de noite. Não quer orar de dia nem de noite, quer só dormir de dia e comer de dia e dormir de noite. Ah, meu irmão, ainda que tardio, que longânimo, que nos faça esperar. Versículos 1 e 7. Digo que lhes fará justiça. Mateus 6,6, olha o conselho de Jesus, era Jesus falando, Jesus dizendo: mas tu, você, eu, nós, quando orardes, entra no teu aposento, no teu quarto e fecha a porta e ora a teu Pai que está no céu em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Tem gente que quer ser honrado publicamente, mas não busca Deus no privado, não busca Deus em particular. Agora, quando tu busca Deus em particular, tu serás exaltado, abençoado publicamente. Segundo, Deus nos fará justiça. Versículos 6 e 7. Disse o Senhor, aqui é Jesus, ouviu o que diz um juiz? Aí ele diz: e Deus, e eu, que sou justo, a base do meu trono é equidade e justiça. Não lhes fará justiça? Não lhes dará o que lhe pertence por direito aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite? Ainda que tardio, ainda que longânimo para com eles, digo que lhes fará justiça. Salmo 18, 20. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Terceiro, benefício, resultado: Deus agirá depressa em nosso favor. Há um andágio popular que diz que Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda, Deus chega na hora certa, na hora exata. Deus não se atrasa. Com rapidez, sem demora, em pouco tempo, em poucos segundos, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Deus, quando fizer justiça a você, será rápido, será imediato, será. Quando Deus for abater teus inimigos, Ele vai abater todos de uma só vez. Lembra que Ele mandou um anjo para socorrer o rei Ezequias, do exército de Senaqueribe? Naquela noite, um anjo só do Senhor destruiu, matou, exterminou 185 mil soldados. Que Deus grande, que Deus poderoso, que Deus tremendo, que Deus excelso. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Verso 8, ele pergunta. É o que diz lá em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador, premiador da dádivas àqueles que o buscam. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tem que crer, tem que confiar na sua palavra, porque Ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. É a certeza que Deus responderá à oração. E em comparação com o juiz injusto, Deus, que é justo, responderá rapidamente. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura haverá alguma coisa demasiadamente difícil para mim, diz o Senhor? Porventura Ele diria e não faria? Porque em Jesus, nele é o sim e o amém em todas as suas promessas. Vou recapitular para você memorizar. Não perder a fé diante de um mundo corrompido, corrupto. Não desistir diante de perdas importantes, ser indesistível. Não desistir de buscar a justiça diante do adversário. Não desistir diante do tempo de espera.
Porque a palavra dos reis que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluias, glória a Deus. Nosso fundo musical, o nome dele é Bondade de Deus. Deus é bom. Naum 7, o Senhor é bom, é a fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Só nesse versículo eu consigo ver 3 atributos de Deus. Em Naum 7, o atributo da bondade, é uma fortaleza, o atributo da onipresença e conhece os atributos da onisciência. Deus abençoe você no seu dia e não desista de seus alvos a curto, a médio e a longo prazo. Assim seja com minha vida, com a tua família, com a tua profissão, com a tua empresa, com o teu ministério, com os teus negócios, com o teu comércio, com o teu casamento, com a tua saúde, desde agora e para sempre. Seja abençoado, porque a palavra de Deus não volta vazia, ela é como a chuva. Ela não evapora, ela não retorna sem antes cumprir o seu papel, o seu propósito, que é de regar a terra. Amém? Glória a Deus. Obrigado pela sua atenção, por ser um ouvinte da palavra de Deus. Lá em Romanos 10 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Depois você pode ler Lucas 18 e meditar e aprender novas lições sobre esta parábola. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando você conquista sua vitória em oração em secreto, você receberá ela em público. Quando você se humilha em secreto, Deus te exaltará em público. Quanto maior for o Golias na tua vida, maior será a queda dele, para que Deus te exalte. Deus derruba gigantes, Deus fere pessoas para exaltar os seus filhos e as suas filhas. Amém e amém, Senhor Jesus. Jesus é bom, não é como esse juiz injusto. Jesus é a bondade em pessoa. Ele se movia de íntima compaixão. Jesus é o amigo dos pecadores. Jesus é tudo, meu irmão, em todos. Glória a Deus. Aleluia. Estou concluindo, meus amados. Um abraço, fica com Deus. Deus te abençoe. Amém.